Olá e boa tarde a todos. Muito obrigado por terem tirado tempo do vosso dia para assistir a este webinar sobre candlesticks ou velas japonesas. O meu nome é Peter Rodrigues e sou diretor de Wealth Management aqui no BIG. Este webinar é o segundo de uma série de webinars sobre a análise técnica. Hoje temos a sorte de ter connosco de volta o Tiago Marques Pereira e ele vai estar a conduzir esta sessão 2. Para aqueles que não tiveram connosco na primeira sessão de análise técnica, que o vídeo está disponível na área de vídeos no site. O Tiago traz mais de 15 anos de experiência em mercados financeiros, a tradar e a aconselhar clientes, e é um especialista na área da análise técnica. Ele é detentor da certificação de Chartered Market Technicians, CMT, desde 2005, e esta de facto é a designação, é a gold standard para analistas técnicos reconhecidos mundialmente. Só existem 2 em Portugal, o Tiago sendo o primeiro destes. E podem ler mais sobre o seu percurso na página de bio na apresentação, que vem à sua frente agora. Portanto, a estrutura deste webinar vai seguir o seguinte formato. Vamos ter 45 minutos de introdução às velas japonesas ou candlesticks. Vamos seguir a apresentação que vem à vossa frente e após esta apresentação vamos ter 15 minutos para perguntas e que o Tiago irá responder a estas. Durante a primeira parte, podem ir introduzindo questões por escrito na ferramenta GoToWebinar e assim que o Tiago acabar os primeiros 45 minutos, iremos responder a estas perguntas em vez. Para as introduzir, por favor, escrevam na caixa de questions/chat e os restantes participantes não vão conseguir ver estas perguntas, portanto iremos repetir cada uma quando iremos responder a estas perguntas. Após a sessão 2, se continuarem com questões, por favor, entrem em contacto com o serviço de apoio ao cliente do BIG. Um pequeno disclaimer antes de começarmos: qualquer conteúdo, estudo ou gráfico nesta apresentação é meramente ilustrativo e não constitui de modo algum uma recomendação ou aconselhamento do BIG. Para aconselhamento sobre investimentos em mercados financeiros, por favor, entre em contacto com o seu Financial Advisor do BIG. E com isso passo à parte mais interessante e passo agora a palavra ao Tiago. Muito obrigado, Peter. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, o meu agradecimento pelo tempo que estão realmente a tirar das vossas vidas para dar aqui um bocadinho de atenção à análise técnica, neste caso às candlesticks. Portanto, as candlesticks, a análise técnica japonesa, ou Japanese candlesticks, surgem realmente no século XVII com o Sr. Munehisa Homa. Isto basicamente é o registro de análise técnica mais antigo que é conhecido. Ele surge no Japão, efetivamente, originalmente numa altura de alguma pacificação do Japão. O Japão tem guerras ferozes durante 100 anos, entre 1500 e 1600, e depois de uma pacificação passam de cerca de 60 províncias para 4 ou 5. São 3 generais muito importantes na história do Japão que conseguem em 1600 fazer essa espécie de unificação e que permite passarmos de um período de guerra, não é, exaustivo, para um período de expansão económica, surgindo efetivamente o arroz como a commodity, e eu diria mesmo a moeda, porque era uma sociedade numa fase inicial de quase não moeda, e portanto o próprio arroz servia como forma de guardar riqueza, e portanto daí a importância do arroz. O mercado basicamente mais moderno de negociação que existe, efetivamente, é o mercado de Osaka, que é onde Munehisa Homa inicia basicamente a sua atividade especulativa, utilizando efetivamente candlesticks para especular consideravelmente sobre esse mercado. Ele nasce em 1624, salvo erro, e morre em 1700 e pouco. Munehisa Homa é filho portanto, pertence a uma família extremamente rica, e tem a base para começar a especular, e portanto como mercador ele acaba por ter um conjunto incrível de riqueza acumulada, de tal maneira que há quem ainda hoje diga que possivelmente foi o especulador que mais dinheiro ganhou
ao longo da sua história. Temos vários exemplos de especuladores. O Jesse Livermore é um dos mais conhecidos, que enriqueceu nos anos 30 com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, ou com o crash de 29. De qualquer maneira, esta estrutura e este background eu acho que é importante para perceberem o tempo que tem. A verdade é que os japoneses esconderam muito bem do Ocidente, sobretudo nos últimos 100 e qualquer coisa anos, e aproveitaram-se do ostracismo que muitos dos analistas e pessoas ligadas ao mercado nos últimos 100 anos dedicaram às candlesticks e à análise técnica. A primeira vez que a análise técnica japonesa começa a ser seguida é após uma tradução do Sr. Steve Nissen, que é para mim a maior sumidade ocidental em análise técnica, e é realmente muito interessante verificar que a partir de 89, até 89 não se conhecia, a partir daí todos os sistemas de trading, automáticos ou não, têm a possibilidade de candlesticks, e hoje em dia vemos muito mais candlesticks do que qualquer outra análise. Isto são apenas 10 ou 15 anos. Eu vou dizer ao longo desta apresentação alguns ditados japoneses, porque os japoneses têm efetivamente essa ideia de flexibilidade no conhecimento e, portanto, por exemplo, utilizava-se a expressão "eu nunca serei um Oma" no Japão da época, porque, ou seja, nunca vou ser rico, ou nunca vou conseguir enriquecer, trabalhar, ou coisa que o valha. Portanto, essas eram algumas das coisas que aconteciam, e Osaka efetivamente foi um grande boom em termos de negociação, de tal maneira que se começaram a vender cupons, e esses cupons fazem no século XVIII o primeiro mercado de futuros do mundo, na medida em que se começa a vender a produção que ainda não está produzida, e muitas vezes é negociado esse cupom durante várias vezes. Chamavam-nos os empty cupons, exatamente porque não tinham sequer arroz ainda envolvido, o arroz ainda não tinha sido produzido. Isto é extremamente interessante para percebermos que os asiáticos, neste caso os japoneses, e na análise técnica, vêm trazer-nos realmente algo de novo. E eu espero conseguir passar-vos algumas destas ideias de forma linear e simples. As semelhanças para com as análises ocidentais e algumas diferenças. Portanto, os princípios são o mesmo, o objetivo é ler o sentimento, basicamente o que está a acontecer é mais importante do que o porquê está a acontecer. Toda a informação está refletida no preço, porque há sempre alguém que sabe primeiro, tem a ver com a forma de distribuição de informação. Compradores e vendedores baseiam-se em expectativas e emoções, mais uma vez. Portanto, a análise técnica é tentar dar alguma ordem à irracionalidade dos mercados. Aliás, o Sr. John Maynard Keynes, salvo erro, dizia que tentar racionalizar um mercado que é por si só emocional e irracional, que não faz muito sentido, e portanto é isso que nós em análise técnica tentamos fazer, é dar alguma ordem, efetivamente, à irracionalidade, que é a emoção das pessoas a negociar. O preço, portanto, o preço atual muitas vezes não reflete, eu diria que raramente reflete, não é? O preço real vai sendo um momento que vai passando entre a sobrevalorização e a subvalorização, portanto, dentro das oscilações de mercado. Vamos passar mais diretamente depois deste preliminar, se me permitem. Vamos passar efetivamente então à construção das velas, vamos tentar perceber como é que é construída uma vela e porque é que nós damos tanta importância às mesmas. Basicamente, uma abertura, uma vela negativa ou de quebra tem uma abertura mais alta que o fecho e, por sua vez, tem aqui as zonas de range do dia, upper shadow e lower shadow. Portanto, como podem ver, mesmo aqui do lado direito desta construção, vocês verificam uma vela verde e uma vermelha. Isto é para visualizar, portanto, a abertura mais alta que o fecho e vice-versa. Está aqui tudo bastante bem exemplificado. Espero que no fim alguma dúvida que tenham relativamente a esta figura me possam adiantar. De qualquer maneira, nitidamente nós vemos aqui à esquerda a forma visual do momento mais negativo ou mais positivo. Ora, cá está. Vamos tentar perceber cada dia, cada momento, como é que a vela, qual o seu significado dessa forma. Portanto, muitas vezes quando tem um maior corpo, quer dizer maior pressão, quer dizer maior convicção num determinado sentido, seja ele positivo ou negativo. Um corpo mais curto quer dizer que há maior congestão, portanto, há maior indecisão em relação ao que se está a passar.
Portanto, há ali um momento de pausa, basicamente, na convicção ou na pressão que existe, e pode ser mais ou menos válido, dependendo também do volume. O volume é sempre importante. Aliás, estes modos estão a ser dados dentro de uma ideia de introdução exatamente à análise técnica, porque tudo junto faz mais sentido. Eu no fim irei falar também da conjugação das candles com a análise técnica ocidental, que eu acho que realmente vem dar bastante perito. Aqui vimos os corpos é abertura e fecho, basicamente. A abertura e fecho compreende o corpo da vela, e as shadows são o range de máximo e mínimo da sessão. Aqui em baixo, então, vamos ver na sombra a informação sobre as variações intradiárias. Cá está. Se for acima do corpo é considerada upper shadow, abaixo é lower shadow, como está aqui muito bem exemplificado. Ora, cá estão as duas, uma ao lado da outra, e parece-me que é por demais evidente porque que passámos a utilizar muito mais candlesticks, os analistas, as pessoas que seguem gráficos, do que as barras. É porque realmente a forma visual e o objetivo das candles é efetivamente ter uma postura visual bastante mais simpática do momento, e nós vemos aqui quer as quedas, quer as subidas, basicamente bastante bem delineadas, só com um olhar rapidamente conseguimos perceber, e ajuda-nos efetivamente a tomar a melhor decisão. Vamos então agora aqui avançar para os padrões, que eu acho bastante importante perceber, pelo menos, e conhecermos. Mais importante do que os nomes é a psicologia inerente a cada uma das figuras. Portanto, eu quero salientar isto porque, se preocuparem demasiado com as nomenclaturas, que têm realmente bastante piada, porque os japoneses acabam por tentar ajudar-se criando figuras e padrões que existem já na vida, na ação. Na altura, na ação, como sabem, a ação era muito mais militarizada na época do século XVII e XVIII, e mesmo XVI, XVII e XVIII, e portanto muitas das nomenclaturas vêm quer da nomenclatura militar, quer da nomenclatura também social da vida, e portanto há variedíssimos nomes que nos vão associar a imagens e a coisas que acontecem. Cá vamos. Ora, doji quer dizer isso mesmo, quer dizer dúvida, hesitação, e é extremamente importante. Um doji compreende-se por uma abertura e fecho praticamente no mesmo sítio. Como podem ver, o corpo é quase inexistente no doji. Em baixo temos, isto pode ser bull-over porque depende do movimento anterior, eu irei explicar com mais calma, mas se o movimento for de subida, não é? Muitas vezes é uma pausa para continuar, ou pode ser um momento de inversão, e portanto, quer depois de uma subida, quer depois de uma queda, o doji pode ser bull-over, dependendo do momento onde está, nomeadamente do que vai acontecer sucessivamente, mas é sobretudo uma pausa e uma hesitação, e pode ser uma ou outra. Aliás, todas as candlesticks têm a sua contraversão bull-bear, ok? Isto que fique, nós tentámos aqui criar realmente padrões mais comuns num determinado sentido, ou noutro, ou nos dois, ou aqueles que se dividem mais, mas a verdade é que todos eles têm a sua contraparte e o seu nome diferente, e vamos vendo em parte aquilo que eu estou a dizer aqui. O Marubozu é uma vela potentíssima, porque ela basicamente dá a mão aos otimistas ou aos pessimistas, neste caso aos bulls ou aos bears, dá-lhes na abertura e não alarga até ao fecho. Portanto, basicamente, se estivermos a favor num dia do Marubozu é ótimo, mas se estivermos contra é um sofrimento, e é bom que, como diziam o Edwards and McGee, don't fight the tape. Eu recentemente utilizei numa análise este título, que até foi mal compreendido, porque as pessoas muitas vezes, quando dizem don't fight the trend, nem usam o tape. O tape era uma fita que se utilizava para se marcar as cotações dos anos 30, 40 e 50, uma espécie de telégrafo, e portanto daí que se chamava a tape. Entretanto passou a ser the trend, e muitas vezes, como o mercado está quase sempre a bull, quando se diz don't fight the trend ou don't fight the tape, pensa-se que se está a ser bear, mas basicamente é seguir o mercado. E portanto, com isto quero dizer que o Marubozu recomenda que nós tenhamos um stop logo a meio da sessão, se percebemos que vai haver um dia com este tipo de convicção. Após um dia deste, e sobretudo se tiver algum volume, que normalmente tem, porque senão não é possível manter a força e a consistência durante toda a sessão, tem um significado posterior, bull ou bear, que é preciso ter atenção e respeitar. Cada vez que um dia destes acontece, seja otimista, seja pessimista, considerem uma exclamação em relação ao que se está a passar, ou um acordar.
E ou confirmam que vocês estão corretos, ou então corrijam rapidamente, porque não queremos estar contra uma figura destas a seguir. Aliás, verifiquem, e nós vamos ver no fim, o poder. Mais poderoso ainda é o kicker. O kicker é de uma violência atroz quando estamos ao contrário, ou quando não conseguimos, porque muitas vezes não permite sequer um stop. Ok? Portanto, reparem, o kicker é isso mesmo. Imaginem aquele soco no estômago muito, muito violento. É mais ou menos a sensação se estamos ao contrário. E dificilmente estamos a favor, porque reparem, não é? É um movimento que muitas vezes só se consegue fazer alguma coisa após o kicker. Portanto, é complicado, mas é sobretudo um sinal que se deve respeitar, porque deixa basicamente os bulls ou os bears completamente fora de pé. Ou seja, um bullish kicker aparece depois de um movimento de queda e basicamente a abertura é acima do máximo do dia anterior, quer dizer, portanto, ela abre em gap completamente, não dá hipótese. O fecho de posições curtas vai ser em margem, muitas vezes, vai ser com uma violência e efetivamente isto deixa algumas marcas e normalmente quando isto acontece, deve-se respeitar. É um sinal de que o mercado realmente quer virar para o outro lado e quer virar deixando toda a gente desprevenida. Portanto, muita atenção ao kicker, muito respeito para esta figura, apareça onde aparecer. E, portanto, estejam mais uma vez a favor dela de preferência e não desafiem muito esta figura. Ora, este é o padrão que eu acho mais giro, mais forte, mais comum e mais consistente no padrão de velas e que eu recomendo mesmo aquelas pessoas que não seguem muito as candlesticks e que já seguem um pouco de análise técnica, porque ele efetivamente é poderoso por tudo o que envolve e é bastante fiável. Portanto, um engulfing consiste em realmente um padrão de duas velas e aqui digo-vos que os padrões de duas velas por norma, e com algumas exceções como o shooting star e outras coisas que vamos ver aqui para a frente, que realmente por si só não precisam de confirmação, um conjunto de velas acaba por ser sempre mais consistente e mais forte do que uma só vela, ok? Por norma, e portanto recomendo efetivamente que tomem atenção quando esse padrão tem e registrem essa situação. O engulfing é uma abertura acima ou abaixo, neste caso do fecho do dia anterior, e mesmo, ou basicamente, acima do corpo do dia anterior, uma abertura acima do corpo e um fecho abaixo do mínimo do corpo. Portanto, a primeira vela tem uma amplitude pequena, um short range, e fecha negativa ou positiva, realmente também não é muito relevante. Se ela fecha positiva ou negativa, é importante é se o segundo dia, na vela de grande amplitude, o corpo envolve totalmente o corpo do dia anterior e fecha, neste caso, próxima do máximo ou do mínimo, se for, neste caso, é o engulfing bullish, será próximo do máximo. Já estou a falar na contraparte, que nós iremos ver mais à frente, porque aqui é o engulfing bullish, ou seja, um movimento foi de queda, muitas vezes, a vela de menor amplitude, a smaller body, é negativa e o engulfing acaba por ser uma abertura abaixo da abertura do dia anterior e um fecho abaixo do fecho e acima da abertura. Portanto, basicamente, todo o corpo do dia anterior e fecha próxima do máximo do range do período. Os compradores estão realmente na iminência de retomar o controle do título e, como veem, o que isto acontece em termos de psicologia é na abertura há uma confirmação do dia anterior, portanto há um pessimismo na abertura que é totalmente contrariado durante a sessão e, portanto, esta inversão é um bater no fundo, é um deitar a toalha abaixo dos pessimistas e, portanto, é finalmente haver força de controle dos otimistas. Portanto, este engulfing bullish é um padrão muito consistente que eu recomendo que tenham muita atenção. E os ocidentais já o seguiam, como é evidente, há mais tempo do que propriamente 1989, que foi quando houve uma tradução grande da análise técnica japonesa para o ocidental, e chamam-lhe um outside day, está bem? Aquilo que chamam um outside day nós chamamos um engulfing, neste caso um bearish outside day, neste caso é um bullish outside day. Vamos passar para o hammer. O hammer, portanto, isto significa martelo, não é? Em inglês, e a palavra parece-me que diz tudo, não é? Imaginem que o mercado esteve a cair durante algum tempo e depois leva uma martelada ao contrário, basicamente. Este é um padrão muito forte, é a contraparte do shooting star. O shooting star é realmente esta figura ao contrário e depois de uma subida, nós já vamos ver mais à frente. E
pode servir até para negociação. Eu aqui avanço um bocadinho para quem segue e para quem negocia, naturalmente, o que é que nos permite? Permite-nos utilizarmos o range, neste caso a lower shadow do hammer, como nível de stop. Ok? E se conseguirmos apanhar, depois de um hammer, depois de um período de queda, apanharmos um hammer, e se comprarmos dentro da zona da lower shadow, podemos colocar um stop loss imediatamente abaixo, dentro da arte, que são os stops, portanto, a arte barra ciência, não, é complicado e, portanto, é preciso termos referência. O objetivo, efetivamente, das candles é darem-vos essa consistência, darem-vos essa vantagem em relação àquilo que está a acontecer, é que consigam ver um pouco mais à frente. Ora, aqui temos um padrão que eu acho muito interessante, que é o piercing pattern. É uma variação bullish, neste caso da Dark Cloud, que nós vamos ver também mais à frente dos padrões VR. O piercing pattern é uma abertura bem abaixo, depois de um dia de grande convicção, como vêem, de grande amplitude, ela abre negativa, dando consistência na abertura a quem está pessimista, mas efetivamente durante a sessão comendo totalmente e entrando em grande parte das quebras do dia anterior. Basicamente, quanto mais dentro, acima do midpoint, do ponto médio do dia anterior esteja, e quanto mais entre aí, mais forte é o sinal bullish, neste caso, e portanto o piercing pattern é isso mesmo, é um furar do pessimismo, ok? São velas duas de amplitude razoável de corpo, e que acaba uma por furar a outra, neste caso o bullish piercing pattern é uma figura muito, muito bullish, que devem ter em atenção sempre também que aconteça depois de um período de queda. Podem também sempre colocar abaixo ou do engulfing, ou do hammer, ou dos mínimos, ou na zona um stop loss quando se negocia este padrão bullish, e efetivamente eu recomendo que o façam, porque vão ficar surpreendidos com o grau de sucesso que se consegue ter se for disciplinado, não é? A trading plan is just a plan until we put it at work, e os ingleses dizem isto, ou seja, um plano de trade é só um plano de trade, a não ser que nós o sigamos de forma disciplinada, e portanto a análise técnica serve como qualquer outra análise, e os candlesticks, desde que nós sejamos disciplinados e consigamos sobretudo controlar as nossas próprias emoções. Esse é o maior combate, e eu vou dando estes toques porque acho que é importante passar algumas das ideias também globais para termos sucesso no trading. Aqui em baixo temos um bullish harami. Ora, harami quer dizer em japonês arcaico, antigo, mulher grávida. E portanto aqui veem que penso que deve ter tirado alguns sorrisos. De qualquer maneira, neste momento o que vos posso dizer é que quando a mulher está grávida, alguma coisa de novo virá. E portanto, depois de um movimento de subida ou descida, não é? Quando se anuncia alguma coisa de novo, não será a continuação. Portanto, muitas vezes, depois de um período de subida ou de queda, não é? Neste caso, depois de um período de queda, temos um harami, um bullish harami, se a abertura e o fecho for dentro do corpo do dia anterior e, normalmente, de pouca amplitude. Portanto, depois de grandes convicções, vem alguma hesitação, que é isso que nos mostra essa pausa na convicção, é o que nos mostra um small body, um corpo pequeno. Portanto, nesse sentido, aquilo que eu quero, que a ideia que fiquem do harami, é que efetivamente ele vai trazer alguma coisa de novo, e portanto vejam o que é que está para trás e depois percebam qual a novidade que ele pode trazer. Portanto, neste caso, o bullish harami, depois de um período de queda, será subida. Ora, aqui estamos nas contrapartes agora mais fáceis de passarmos e de seguirmos. O bearish engulfing pattern está aqui bastante visível, é efetivamente o inverso, não é? A abertura acima do fecho do dia anterior e o fecho bastante abaixo da abertura, portanto, potencialmente sugere uma inversão de tendência, um abrandamento da tendência. Nesse caso, eu acho que é uma das figuras que eu mais gosto em termos de candlesticks e que sigo com bastante atenção. Aqui temos o contrário do hammer, que eu tinha também falado, a shooting star. A shooting star, basicamente, para ser considerado uma shooting star, tem que ter um small body, e convém que seja pelo menos um terço a um quarto de todo o range. E basicamente é um dia que ele abre com uma window, não é? Com gap up, e não consegue, depois, durante a sessão, ter efetivamente conseguido subir mais um pouco, acaba por fechar negativo e contrário. Portanto, muitas vezes, e como está aqui na imagem,
adiante, parece um bebê abandonado, não é? E é um bocadinho, este Shooting Star nós podemos considerar um abandoned baby, os ocidentais chamam-lhe abandoned baby porque ele, coitadinho, ele está ali solto e muito possivelmente a seguir virá aqui assim uma vela negra ou inicia um período de queda depois desta... Shooting Star é também a primeira estrela muitas vezes que se vê e é considerada a Evening Star, em alguns casos, que é a que se vê no firmamento no início da noite, portanto será a primeira estrela que se vê. Portanto, a seguir essa estrela vem a noite, e a noite, ou seja, a seguir ao Shooting Star vem em quedas. Portanto, basicamente é essa a ideia. Ora, cá está o Aramiver, portanto o período do movimento de subida, um corpo grande e depois um corpo pequenino dentro do corpo anterior. Portanto, está para vir algo de novo, um potencial fim de tendência. Aqui temos as duas imagens do Aramiveras. Aqui temos a contraparte do Piercing Pattern, a chamada Dark Cloud Cover. Portanto, a segunda vela preta basicamente há uma abertura que dá continuação, mas depois ele entra bem deep nos ganhos do dia anterior, reparem, e portanto quanto mais fundo vem, mais consistência tem o padrão. É um padrão muito bearish e os máximos servem, por exemplo, de zona de stop a um plano de trade que façam, neste caso, short a seguir esta figura. Ora, eu neste momento vou passar à parte mais interessante, que é a identificação das figuras, que é para vocês poderem efetivamente ter, em termos práticos, misturarmos tudo e percebermos qual a consistência da... Ora bem, nós temos aqui um exemplo prático do Nasdaq e eu quero vos mostrar aqui desde já o Shooting Star, ok? Reparem, temos um movimento de subida, um movimento que vai sendo relativamente consistente, não é? Depois temos um gap up, ok? E efetivamente este Shooting Star, o corpo acaba por fechar positivo, mas bastante longe do máximo. O dia seguinte de quebra acaba por confirmar e, portanto, isto pode ser considerado também, é parecido a uma espécie de Evening Star, mas é basicamente o Shooting Star, e por isso é que o nome não é tão importante, mas é importante que vocês entendam aqui toda a psicologia que está inerente a este padrão. Depois temos aqui aquilo que se chama uma counter-attack line, eu não tinha descrito, de qualquer maneira acho também é importante, portanto ela acaba por abrir acima do fecho do dia anterior e depois fecha bastante acima do fecho do corpo. Ora, vamos ver aqui outra figura que nós falámos, aliás, reparem nesta sequência aqui. Ok, aliás há aqui um conjunto de coisas que eu vos vou tentar calmamente mostrar. Nós temos primeiro uma espécie de Shooting Star, primeiro sinal. Depois temos o Engulfing Bullish depois de uma subida, o que é bearish, ok? Mas isto já é um pouco mais avançado. Seja como for, esse diapositivo serve efetivamente para uma Dark Cloud, segundo sinal. E reparem que a análise técnica é o peso de evidência. Ok? Primeiro sinal, segundo sinal, a Dark Cloud. Olha, reparem aqui estas duas velas. Ok? Ela entra bem fundo, bem deep, abaixo do midpoint do dia anterior. Depois temos outra vez uma tentativa de uma window, uma up window, ou seja, um gap up, que acaba por ter um harami. Reparem aqui, portanto, tivemos três sinais no mesmo range de preço do máximo do Shooting Star, ou seja, nunca temos um afastamento desta zona. Reparem. E depois temos vários sinais seguidos. Ora, é muito simples, escolhemos aqui um valor, damos-lhe uma tolerância, metemos um trailing stop e apostamos na queda. Ora, em 2, 3 sessões, fez um movimento aqui bastante grande, superior a 5%. Reparem. Ok? E isto ainda foi feito em ilha. Ok? Isto é reparem que há aqui uma consolidação sem progresso de preço, com vários sinais de venda em candlesticks, que nos realmente fazem ganhar dinheiro, e bastante dinheiro se forem disciplinados, se conseguirem ter boas noções e sobretudo, nesta fase, não
não tentarem ter uma consciência anterior, basicamente seguirem aquilo que o mercado está a dizer, tentarem olhar de forma fria. Eu vou só retirar aqui algumas coisas para vocês verem aquilo que se chama uma Bearish Island Reversal. Portanto, quando vemos um gap up e um gap down depois de um movimento destes, e já agora fica esta ideia também, passo alguma conjugação, e aqui o que é importante é não ver as candlesticks de forma isolada, não é? É vê-las juntamente com várias coisas, e nós vamos fazer isso durante os próximos 10, 15 minutos, de várias maneiras, vocês vão ver. Portanto, mas deixem-me só retirar aqui os riscos, dê-me só um segundo. Ora bem, nós vimos aqui, efetivamente, Shooting Star, Dark Cloud, Harami. Reparem que este corpo é pequenino, fica dentro do corpo anterior, ok? E efetivamente, quer dizer, eu não preciso de saber o que é que está a acontecer nas notícias, ok? Preciso só de saber o que é que as pessoas intervenientes estão a fazer e que sinais nos estão a dar. Reparem que esta consolidação, ela fica completamente isolada, ok? Em ilha. Quando abre aqui, é muito simples. Uma pessoa até podia esperar, visto que os máximos estavam a ser partidos, mas uma vez que abre um gap down em zona de resistência, com sinais de candlesticks, a seguir temos o gap down, deixamos esta consolidação sozinha, é tão bear. Eu só vos posso dizer que muitas vezes se pode entrar curto aqui, com stop acima. Okay? Isto é especulativo, convém já ter algumas noções, como é evidente, mas o objetivo último de tudo isto que estamos a fazer é efetivamente termos sucesso na negociação. Ok? E basicamente termos sucesso na especulação. A ordem social, quando surgiram as candlesticks, era o soldado, não é? O agricultor, o artesão e o mercador, não é? Hoje em dia parece-me que isto está claramente invertido e felizmente desde o Roma que o mercador acaba por ter uma função muito mais importante que o militar, felizmente, mostra algum progresso. Mas avancemos e não me deixe divagar aqui um bocadinho. Ora, reparem aqui um piercing pattern fabuloso. Ora, nós não só tivemos aqui bem no movimento de queda, porque tivemos uma Shooting Star e tivemos aqui vários, isto aqui não falámos na altura, mas tem aqui também um Harami, reparem. Os sinais são todos dados, é só vermos as referências depois do movimento. Apanhámos esta queda, depois aqui podemos ter ficado um bocadinho surpreendidos com a subida, mas aqui já tivemos provavelmente nesta queda com alguma facilidade novamente. E depois aqui temos novo Harami, mas que agora acaba por ser travado pela zona de resistência, pela janela aberta aqui. Os japoneses não chamam gap, chamam janelas. E em vez de fechar um gap, basicamente é fechar a janela, o que também é simpático em termos de visualização mental. Portanto, acabou por resistir. Depois levou com uma Dark Cloud, sem um movimento muito grande de subida ou de queda anterior. Aqui nós ficamos a ver basicamente o que é que se passa, está bem? Respeitamos, mas não vamos muito além a nossa convicção e, portanto, acreditamos que ele possa não chegar aqui, exatamente porque esta Dark Cloud é bem deep. Agora aqui temos um novo padrão de piercing pattern que eu vos mostrei anteriormente e eu já vou andar para trás outra vez para vos mostrar, porque acho importante voltarmos à figura isolada, agora que estamos a vê-las todas juntas e estão para aqui uma data de riscos. Eu espero não estar a ser muito confuso nesta apresentação. De qualquer maneira, nós temos aqui um piercing pattern e mais uma vez movimentos na ordem dos 2, 3, 4%. Reparem, ok? Aqui novo Harami, Shooting Star, Harami. Portanto, nós vemos as coisas repetidas. Isto aqui não é preciso complicar muito. Essa é a dificuldade. É nós despirmos todas as coisas que nos estão a tentar pôr de exterior, seja notícias, seja televisão, seja o PIB, sejam as minutas do FED, e seguir apenas o que os gráficos nos estão a dizer. Não é fácil. E eu não estou a aconselhar a ignorarem tudo o resto. Mas na tomada de decisão, na negociação, se efetivamente olharem, tenta dar mais peso, na minha opinião, ao preço e depois verem se há confirmação de tudo o resto. Porque acho que o preço é o mais importante. Reparem aqui outro piercing pattern fabuloso, ok? E aqui aquilo que eu chamaria um martelão, se me permitem a expressão se calhar mais brejeira, um martelo poderosíssimo. Reparem, a lower shadow, ok? O corpo que é pelo menos 1/3 do total do range,
ok? Pronto, nós utilizamos, como eu vos tinha dito aqui, por exemplo, um trailing stop abaixo desta zona, portanto dos mínimos, e reparem bem o que é que estamos aqui a falar. Em termos de movimento, nós estamos a falar de um movimento próximo dos 10%, não é brincadeira nenhuma. E aqui o que é que eu aconselhava, efetivamente, a fazer, uma vez que ele, depois deste movimento, vem suportar aqui nas médias móveis, é isto que vocês devem fazer, a conjugação, ok? Podem efetivamente, em vez de sair da posição, porque o que é difícil em trading é iniciar uma posição num sítio bom. Portanto, se conseguimos o mais difícil, não vamos limitar os nossos ganhos, está bem? Em trading, vocês podem usar na conjugação com as médias móveis, e vocês reparem aqui, há uma coisa diferente, é que depois desta dark cloud aqui, que não é muito válida, porquê? Porque não temos um movimento muito extenso, ao contrário destes movimentos, não é? Este movimento aqui ou aqui são mais pequenos e, portanto, qualquer coisa que seja dada devemos ter mais calma. Por isso é que há alguns momentos onde eu acho que não vale a pena, visto que a convicção é de 55, 45, eu acho que podemos esperar por momentos de convicção maior como é este, e depois utilizarmos estas médias móveis, aqui, eu espero que estejam a ver estes riscos aqui, vermelho, verde e amarelo, como trailing, ok? E por sua vez, à medida que o mercado vai fazendo breakout, e aqui temos um breakout técnico acima da zona de resistência, como veem, não é? E nos vai confirmando, vocês podem ir utilizando primeiro, se calhar, esta média vermelha, que é a média de 50 dias exponencial, a média mais longe do preço, e depois podem, à medida que vão tendo ganhos, por uma questão de bom senso, apertando mais. Mas isto são ideias genéricas, como é evidente, cada caso é um caso, e aqui o objetivo é apenas ser-vos útil a cada pessoa naquilo que ela utiliza, e, portanto, isso eu não sei, isso cada trader saberá. De qualquer maneira, esta linha pode servir de trailing stop, e só aqui é que nos dá um sinal de saída, por exemplo. Agora, vamos ver aqui em maior pormenor, depois deste movimento todo, aqui temos, mais uma vez, aquilo que se chama... Espera aí que eu vou ter que tirar aqui estas, para não ficar confuso. Ok. Muito bem. Portanto, temos aqui um movimento de subida grande, depois começamos a ver, e vamos aqui também abordar a questão de corpos pequeninos. Reparem, depois destas velas com alguma consistência, tivemos a ver corpos pequeninos, portanto, isto deve-nos ser um primeiro alerta. Depois temos basicamente um doji cross, há ali um doji, não é? Aqui de indecisão, aqui assim, corpos pequeninos, doji, e depois aqui temos um movimento que eu acho extremamente difícil realmente de apanhar. De qualquer maneira, o sinal maior é dado depois deste dia. Reparem no Arami, ok? Um dia positivo, depois de um movimento de subida, e aqui de maior amplitude, quer o movimento do dia de vela de subida, quer este Maruba azul branco, depois de uma subida muito grande. Portanto, muitas vezes figuras como Engulfing Bullish ou Maruba azuis whites, brancos neste caso, depois de um movimento muito grande, é preciso perceber onde é que as coisas se encontram. Isto eu agora não me recordo, mas é um ditado japonês, portanto, onde é que as coisas se encontram. Por isso, uma figura bullish num extremo acaba por ser bearish. Portanto, quer o Engulfing Bullish ou o Maruba azul neste caso. Ora, neste dia nós ficamos com grandes dúvidas. Depois, quando há o gap down, é basicamente, neste caso, uma falling window, ok? Esta, como os japoneses chamam, esta falling window, este gap down, é o sinal basicamente de venda e que vem confirmar este harami que vocês estão a ver aqui. Corpo pequenino dentro do dia anterior, ok? E depois tivemos um período de queda até esta rising window, ok? Como os japoneses chamam. E reparem, as janelas são muito importantes, as janelas são padrões normalmente de continuação, ok? Num determinado movimento, e portanto confirma-nos, basicamente, ela chega aqui e esta rising window, que foi uma vontade clara e inequívoca de compra, acaba por servir efetivamente outra vez como zona de compra e portanto suportar o preço, sendo que depois temos aqui um abandoned baby, ok? Não é bem uma shooting star, mas acaba por ser um
são 3 dias negativos depois de uma subida. Os japoneses chamam isto Three Black Crow, que são 3 corvos pretos. Portanto, a contraparte disto, eu não sei se vou ter aqui alguma, mas até tenho. Portanto, basicamente acrescento-vos aqui alguns padrões, podem tomar algumas notas se quiserem, e depois podem me questionar também mais para a frente, mas muitas vezes quando temos, e reparem que o corpo é pequenino nesta primeira vela, depois nesta última já é um pouco, nesta terceira vela já é um pouco maior. Muitas vezes isto acontece de forma mais impactante, quer bullish, quer bearish, e a seguir um movimento, estas 3 são chamadas efetivamente, é um sinal de alerta, depois destas 3, e por isso é que se chamam os 3 corvos negros. A contraparte é o 3 Advanced Block. Portanto, isto são nomenclaturas militares, como eu vos tinha dito inicialmente, nas candlesticks acontecem com alguma frequência. E, portanto, neste momento, o que vos posso dizer é que aqui temos 3 e quer uma, quer outra, servem de suporte. 3 Advanced Block, 3 Black Crow, ok? As duas contrapartes. Vou tirar outra vez estes riscos. Eu já vou voltar às velas, eu não sei se já devia ter feito. De qualquer maneira, eu quero acabar primeiro este gráfico e depois já vos vou recordar novamente as velas, mas quero andar com ele portanto, na sua cronologia, da esquerda para a direita, para vos ir apresentando os vários sinais. E, portanto, reparem que aqui temos um conjunto de coisas também, nomeadamente o engulfing bearish, a uma figura que é muito engraçada, que é um hammer depois de uma subida. Portanto, um hammer, neste caso, acaba por ser uma espécie, não será hammer porque não tem uma upper shadow pequenina, mas é aquilo que se chama um dragonfly. Portanto, basicamente um dragão voador. Este caso é um bearish dragonfly, e é um bearish dragonfly por uma razão muito simples. Porque vocês podem ver aqui esta lower shadow, vejam-na como a cauda do dragão, esta a cabeça do dragão, está bem? E depois, a seguir, o que temos é um corpo engolfado, portanto temos aqui uma engulfing bearish. Se virmos que ela está em ilha, quase, portanto há um gap up e depois não há um gap down, mas quase, acaba por ficar ali um bocadinho abandonada também, e ao mesmo tempo tivemos aqui um conjunto de sinais consecutivos, não é? De inversão do momento bullish nas aberturas. Eu dou-vos o exemplo aqui neste dia, acaba por fechar bastante longe do máximo, vai apenas testar a falling window que é deixada nesta abertura. Aqui temos mais uma vez uma falling window, mas aqui a linha de tendência ascendente, basicamente o momento bullish acaba por ser mais forte e, portanto, quer a linha de tendência ascendente, que é esta linha que vocês estão a ver aqui verde, acima deste risco azul que eu fiz, quer esta média móvel, tenta puxar o preço para cima, e nós vamos vendo isso mesmo, está bem? Conjugação destas duas coisas faz com que nós tenhamos pressão em alta, um range cada vez mais curto, negociação. Agora estou a divagar um bocadinho para a análise técnica porque o objetivo disto é integrar, não é? Portanto, temos um range cada vez mais curto e a seguir um teste à zona de máximos, vamos ver o que é que ainda vai acontecer, mas neste momento, e até que esta linha de tendência seja quebrada em baixa, nós pensamos que estes sinais que estão aqui podem não ser imediatamente concretizados. Portanto, eu agora vou andar para trás só mostrar novamente algumas das figuras que vimos aqui. E, portanto, vou só apagar aqui as... Portanto, peço desculpa por este momento, por esta pausa. Ora bem, deixe-me só andar para trás aqui. Ora bem, cá estamos a ver as figuras que vimos ali, os aramis, os engulfings, os shooting stars, e como eles nos podem fazer ganhar dinheiro de forma simples, linear, prática e humilde. Ok? Não tentarmos ver mais do que aquilo que o mercado está a fazer. Portanto, cada vez que nós tentamos ver muito à frente, sejamos mais analistas, mais profissionais ou menos, estamos a ser arrogantes perante o mercado. E quando somos arrogantes perante o mercado, normalmente as coisas correm mal. E é por isso que eu muitas vezes digo que a análise técnica, o mercado financeiro, me foi tornando um pouco melhor pessoa, visto que algumas virtudes sociais e humanas são necessárias para se vencer em mercado financeiro. Isto é um bocado
esquisito no atual paradigma dizer isto, mas é a forma como eu vejo as coisas e, portanto, ora, peço desculpa, cá está, o kicker, nós não apanhámos nenhum, mas cá está o hammer, engulfing bearish e as várias figuras que nós falámos anteriormente. Vamos agora analisar o S&P 500 para finalizar e depois vamos para um período de perguntas e respostas. Ora, vamos lá ver aqui, não há diferenças por aí além, há um bocadinho de menor volatilidade e, portanto, o range é mais curto do ponto de vista de negociação. Ora, nós começamos aqui, temos aqui um Arami, aqui, uma Dark Cloud, ok? Um retest com um novo Arami, aqui, ok? E um Shooting Star. Portanto, reparem, peso, vários sinais nós podemos respeitar, podemos negociar isto. E devemos fazê-lo, sobretudo, o objetivo é termos vantagem, é criarmos ordem na aleatoriedade dos mercados. É isso que a análise técnica, toda ela, seja candlesticks, seja Elliott Wave, seja o que for, pretende pôr ordem. Essa ordem permite-nos ter uma vantagem que nos ajuda a tomar uma decisão, trabalhando sobre outros aspectos, como rácios profit-loss e porcentagens de acerto. De qualquer maneira, o objetivo não é só teoria, é efetivamente a prática. Eu espero que vocês treinem, efetivamente, algumas das coisas em paper trading, apesar de ser muito diferente, não é? O paper trading não tem a emoção e, portanto, retira muito peso. É muito mais fácil fazer paper trading do que é efetivamente negociar na realidade, e a diferença é, muitas vezes, a diferença entre estarmos na beira de uma mesa ou com a mesma distância no topo de um prédio nas Amoreiras e, portanto, apesar há diferenças, não é? É esse o peso, e por isso é que o mercado não é racional. Ele é emocional. Quando temos o nosso dinheiro a funcionar, esqueçam um pouco a racionalidade, é muito mais difícil mantê-la. É por isso que estes sinais nos podem efetivamente retirar emoção e aumentar o sucesso. Desculpem esta parte, mas eu acho que é importante percebermos porque é que andamos aqui a falar destas coisas todas. Quer dizer, o objetivo é termos sucesso no trading, é negociarmos mais e melhor. Ora, aqui tem um conjunto de Shooting Stars, ok? Tem um conjunto de Shooting Stars que vão partindo de máximos, mas reparem, o que é importante é que esta primeira Upper Shadow não deixa fugir o preço, ok? E serve-nos de referência. Podemos ficar atentos e uma vez que fecha abaixo é o nosso sinal de venda, ok? Foi o que aconteceu aqui. E depois, eventualmente, um stop aqui acima. Portanto, é esta a ideia nas candlesticks, aliás, como é em qualquer outra situação de trading. Vamos ver aqui. Isto é uma counter-attack line. Aqui, eu não estava porque é menos comum. Portanto, ela abre acima do fecho do dia anterior, depois de um período de queda, e fecha acima da abertura. É bastante bullish também. Não é tão forte como o kicker ou como o piercing, mas é bastante bullish. Exatamente porque deixa um pouco desprevenido, não é? E o movimento anterior. Mas aqui temos um engulfing bullish fabuloso, reparem. Okay? Abertura abaixo, fecha acima. Epá, muito bem, aqui não nos deu espaço para entrarmos. Ficamos fora a ver, e uma vez que ele vem retestar, nós vemos o que é que ele faz. A primeira vez ele vem, parte mínimos aqui, ok? Mas com um sinal claro de piercing pattern, portanto, nós estamos ansiosos, aqui estávamos a querer, aqui ficamos com mais sinais. A seguir ele volta a partir mínimos, nós pensamos, bem, se calhar o momento não mudou. A verdade é que ele faz outro counter-type line ou belt hold. Isto vem do sumo. Belt hold é segurar o cinto. E reparem, aqui basicamente os bears, ou neste caso os bulls, pegam no cinto dos bears e conseguem puxá-lo. Belt hold. Okay? Isto vem do sumo japonês. Isto é muito interessante porque a associação ajuda-nos a não perdermos a racionalidade em momentos de emoção. E muitas vezes todas estas coisas visuais, em termos mentais, e eles utilizam muitas expressões, agora vou dizer várias, sei lá, three little Buddhas, são 3 topos, há muitas outras, e nós aqui é o belt hold, está bem? Ele está aqui, tem um piercing, assim um belt hold, portanto,
Da mesma maneira que aqui tínhamos que esperar, não é? Um movimento abaixo do máximo do Shooting Star, que é o primeiro sinal portanto, da Upper Shadow. Nós aqui também, só neste dia é que poderíamos arriscar, se quiser, uma vez que vemos recuperar a zona de mínimos nesta zona para nos permitir ter um setup minimamente favorável. Realmente, às vezes é preciso ter sangue frio e calma em momentos de grande volatilidade, e por isso é que muitos querem, muitos poucos conseguem. Se calhar por isso é que eu ainda estou aqui a falar convosco também. Se não estaria nas Caraíbas ou qualquer coisa, mas a verdade é que há um meio termo, não é, entre a desgraça e o paraíso, e eu acho que se apontarmos para aí já podemos ter algum prazer, mesmo sem enriquecermos, e termos consistência, como em qualquer negócio, e retirarmos a questão de jogo para uma consistência de um negócio, ou seja, nem todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os trades podem sair bem, nem todos os anos, mas consistentemente o objetivo é que saia mais vezes bem, e portanto nas vezes que sai mal, não termos a frustração, que nos cria a emoção, que nos cria depois um erro a seguir no trading, está bem? Controle emocional é fundamental, essencial, eu diria que é o principal. Tendo isso, depois estas coisas ajudam mais, mas sem controle emocional é natural que nenhuma análise, seja técnica ou outra, vingue em termos de especulação no mercado financeiro. Ora, aqui em cima temos mais um Arami, temos uma coisa engraçada também, eu vou-vos falando de algumas coisas, porque é difícil em 45 minutos, eu vou ter que estender isto um bocadinho, peço desculpa ao Peter, e aqui ao João que me está a acompanhar, mas realmente eu acho importante, e eu guardei, eu não sei se... Portanto, eu guardei bastante tempo para esta análise de gráficos, que eu acho que em candlesticks, efetivamente, mais do que passar pelas nomenclaturas e pelas figuras, é importante. Nós aqui temos uma coisa muito interessante a seguir um movimento de subida, e uma vez que temos aqui um Arami, nós ficamos à espera da quebra da consolidação, neste caso, para quando nos confirmar a inversão. E aqui, nestas duas figuras, eu vou pôr aqui, nestas duas, vou pôr aqui dois pontinhos. Os máximos são os mesmos. Nas shadows, este tipo de situação é considerado um tweezer top, está bem? Isto é utilizado também em análise ocidental, e muitas vezes quando eles fazem um match depois de um movimento, epá, é incrível, mas é fabuloso. Mas resulta com grande acerto. Ora, cá está o Harami. Reparem que os Haramis têm servido de sinal para nós em várias vezes. Por isso, e acontece muitas vezes bem como o engulfing. Depois, aqui temos mais uma vez um Shooting Star também, e reparem que o Shooting Star é uma figura que sozinha pode servir, sem uma conjugação de velas, para mim é das poucas que podem servir para negociar. Shooting Star on Hammer, ok? Pronto. Depois aqui temos um Engulfing Bearish, reparem, ok? Aqui temos um pequeno piercing, e o que é importante também perceber é que aqui, quanto maior for a amplitude dos movimentos, quanto maior forem as velas, mais fortes são os sinais, e nós vemos isso daqui, destes movimentos aqui, ou deste período aqui, para este período aqui, ok? Aqui há menor amplitude dos corpos e os movimentos são muito mais presos, reparem, ok? Vou só aqui apagar isto mais uma vez, só um segundo. Entretanto, outras coisas que vos quero deixar com a experiência que eu tenho, e nós estamos aqui a acabar a parte da apresentação, é efetivamente negociem e tomem decisões quando tiverem planeado, estudado, feito, calmos em termos psicológicos, sobretudo sintam-se bem, durmam bem, dormir bem é importante. Porque quando não estamos realmente frescos é mais difícil de vislumbrarmos, e começamos, depois de estudarmos análise técnica ou outro tipo de análise, começamos a querer ver e a forçar as coisas. Epá, não forcem. Aqui ou se ganha dinheiro com alguma facilidade, ou se tem acerto com alguma facilidade, ou então não estamos ainda no caminho certo, está bem? Porque a ideia é esperarmos o que o mercado nos diz e irmos buscar o que o mercado nos dá, corrigindo quando nos enganamos ou quando somos stopados, mas não perdendo a noção do movimento. Aqui mais uma vez o S&P, apesar de ter aqui um movimento onde os máximos são cada vez mais altos e os mínimos também, não foge muito desta zona de máximos, e aqui voltamos a não ter afastamento e a termos aqui um Harami, um Shooting Star e aqui outro Harami, reparem, antes do movimento, está bem? E portanto acaba por inverter o movimento, vir à zona das médias móveis
e da linha de tendência e dentro da sequência que tem acontecido aqui, até prova em contrário é sempre assim. Portanto, enquanto isto não partir, o que vem de trás é prevalecente ou prevalente. Desculpem-me o português. De qualquer maneira, o que quero aqui dizer é que nós temos várias figuras em vários sítios. Olha aqui este engulfing bullish e, portanto, no mínimo serve para nós ou fecharmos uma posição curta, não quer dizer que nós entremos aqui neste movimento, visto que não há ainda um movimento muito longo, são só 3 velas. Estas 3 velas são ameaçadoras, é um 3 Black Crow, não tem imediatamente o movimento seguinte, mas a verdade é que também nunca se afasta daqui. Não é? Reparem, desta zona de máximos de resistência.